Olá, o vídeo de hoje é sobre Irineu de Lyon. Vamos começar com uma breve oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Entrego, Senhor, o meu espírito, o meu coração, a minha memória, o meu entendimento e toda a minha vontade. Concedei, porém, que com tudo vos sirva, vos ame e vos agrade, e sempre vos louve. Amém. Amém. Começando agora aqui, então, com o nosso grande padre Irineu de Lyon. Nosso padre que nasceu lá por volta do ano 130 e viveu mais ou menos até o ano 200 depois de Cristo, nascido lá em Esmirna, tá? Também é o doutor da igreja, né, proclamado pela Igreja Católica, o doutor mais recente. O Papa Francisco acabou de proclamar ele como Doctor Unitatis, o doutor da unidade. Foi proclamado aí em janeiro de 2022 por conta da sua característica de pacificar muitos problemas que tinham na igreja, né, muitas discussões. Um fato interessante sobre ele é que ele era discípulo de Policarpo de Esmirna, que por sua vez era discípulo de São João. Então nós estamos falando de alguém que está a 2 passos de um apóstolo. Isso vai ser interessante porque você vai ver que ele vai citar várias e várias vezes as informações que nós vamos dar aqui, com base na autoridade de Policarpo, porque ele ouviu de João. Tá? Então isso aí a gente vai prestar atenção. Irineu de Lyon era um padre bem casca grossa, tá? Ele escreveu uma obra extensa chamada Contra as Heresias, onde ele fala contra diversos hereges da época. Então, Marcião, que não aceitava quase nenhum evangelho, só aceitava o de Lucas em partes, né? Valentino, Simão Mago, Ebionitas, os encratitas, que era aquela seita que proibia o casamento, né? Dava abstinência de alimentos, está lá em 1 Timóteo 4, e assim por diante. Vamos primeiro ver as provas de Irineu de Lyon contra o Sola Escritura, né? Por que ele não cria nisso, tá? Depois nós vamos, como sempre, abordar as passagens que são usadas como supostas provas e vamos mostrar porque não procedem. Pessoal, Sola Escritura, como nós viemos dizendo em todos os vídeos aqui, não é a negação da tradição. Ela simplesmente nega que a tradição possa estabelecer doutrinas que não estão na Bíblia. Então, o protestantismo enxerga a Bíblia como um sistema de doutrina totalmente completo. Não falta nada ali. Então ele não aceita que uma tradição de fora possa acrescentar doutrinas que não estão na Escritura. A tradição pode interpretar a Bíblia, isso ela pode fazer. Ela pode esclarecer a Bíblia, isso ela pode fazer. Mas ela não pode complementar a Bíblia em doutrinas, certo? Então esse é o ponto. Então vamos para as provas. A primeira citação que eu queria colocar aqui é sobre uma dúvida que muita gente tem quando lê a Escritura, que é o seguinte: nós vemos que Enoque foi arrebatado, né? Lá em Hebreus 11, 5, e Elias também foi arrebatado. E aí a gente pergunta, para onde eles foram? Né? Então Irineu dá uma resposta para isso, mas eu quero que você observe, além da resposta, baseado no que ele acredita nisso. Isso é que é importante, onde ele está centrando a sua segurança de doutrina. Vamos lá. Está no Contra as Heresias, livro 5. Por isso, também os anciãos, que eram discípulos dos apóstolos, nos dizem que aqueles que foram trasladados, que são Enoque e Elias aqui no contexto, foram transferidos para o Éden, né, aquele lugar. Porque o paraíso foi preparado para os homens justos, com os que têm o Espírito, o lugar que também Paulo, o apóstolo, quando foi apanhado, foi também, né? Ele diz que ouvimos palavras que são indizíveis, aquela passagem de Paulo, tá? Então nessa passagem, o que Irineu está falando? Que quando Paulo foi arrebatado, quando Enoque foi arrebatado, quando Elias foram arrebatados, eles foram para o Éden. É interessante que isso não está na Escritura, né? Só que Irineu sabe para onde eles foram, por quê? Porque os anciãos que eram discípulos dos apóstolos falaram. Então nós estamos aqui vendo um canal de transmissão oral que acrescentou informações na Escritura. Então já é o primeiro indício aí, ou até prova, eu diria, que ele não cria em sola Escritura. Mas aí você pode falar assim para mim, não, é que católico não entende sola Escritura, né? Católico não entende. Por quê? Na verdade, sola Escritura é um princípio que diz que a tradição não pode acrescentar doutrinas relativas à salvação. Ah, tá bom, entendi. Então, só doutrinas relativas à salvação. Certo, certo. Então, vamos ver a próxima passagem, tá? Sobre a gradação de méritos no céu. Novamente aqui, ó. E como dizem os presbíteros, ó, o centro da autoridade. Não está dizendo Escritura. Está dizendo presbíteros. Quando ele fala presbíteros, são os presbíteros que eram, por exemplo, Policarpo, né, que conheceram os apóstolos e assim eles transmitem a doutrina, tá? Então aqueles que forem considerados dignos de uma morada no céu, irão para lá. Outros desfrutarão das delícias do paraíso,
e possuirão o esplendor da cidade, pois em todos os lugares o Salvador será visto como aqueles que o veem são dignos. E além disso dizem que existe essa distinção, olha lá, entre a habitação daqueles que produzem 100 vezes mais e aquelas daqueles que produzem 60 vezes mais e aquela dos que produzem 30 vezes mais. O primeiro será elevado aos céus, o segundo habitará no paraíso e o último habitará a cidade. E foi por esse motivo que o Senhor declarou, na casa do meu pai há muitas moradas. Então pausa, olha o que Irineu está falando. Está dizendo que no céu as almas não vão ter o mesmo nível de mérito, que vão ter níveis. Dependendo de quem produziu mais aqui, vai ser numa posição mais elevada no céu, né? Nenhum protestante vai concordar com isso. Todo protestante vai falar, não, a recompensa é absolutamente igual, não tem diferença de mérito. Irineu está dizendo que tem, né? Então, claro, que não está na escritura isso que uma pessoa que faz 100 vezes vai estar no céu, a outra que faz 60 vezes mais vai estar num lugar, a outra que faz 30 vezes, não tem nenhum lugar escrito isso, né? E da onde que ele viu essa informação, então? Adivinha, da tradição oral. Vamos continuar a passagem? Os presbíteros, quem são eles? Os discípulos dos apóstolos afirmam que esta é a gradação e disposição dos que são salvos. Olha lá, tradição oral, ausente na escritura, relativa à salvação. E que avançam por passos dessa natureza. E também que eles ascendam através do Espírito ao Filho e tudo e tudo. Bom, não vou fechar a passagem aqui, mas acho que está demonstrado e refutado já a sola escritura em Irineu de Lyon. Tá? É impossível que uma passagem dessa seja harmonizada com a doutrina protestante de sola escritura. Aí você vai falar assim, nossa, mas que coisa, né? Será que isso aí é católico? Vamos lá. Do Concílio de Florença. Então tá no Denziger Runemann, não sei como fala em alemão, no 1305, tá? Então aqui, ó. Quanto às almas, Concílio de Florença, quanto às almas daqueles que depois do batismo não se mancharam de nenhuma culpa, aí tem um trecho que eu vou pular, declaramos que são logo aceitas no céu, e veem claramente a Deus mesmo, trino e uno, tal como é. Agora, atenção, mas um com mais perfeição que outros, conforme a diversidade dos méritos. Então, isso que Irineu está falando, claro, de uma maneira lúdica, né, que 100 vezes vai estar no céu, de 60 vezes vai estar em tal lugar, mas você vê que a essência está preservada em Florença. Né? Então você vê, ó a tradição oral aqui. Até em Trento, mesma coisa, no cânon 32 da 7ª seção, também, no parágrafo 1582 do Denzinger, também diz que as boas obras do homem justificado lhe dão o verdadeiro aumento da graça e da glória na vida eterna. Tá? Então aqui você já não tem mais como afirmar sola escritura em Irineu de Lyon. Né? Mas nós vamos ver muito mais ainda. Outra demonstração de canal oral, né? Que ele ouviu de um certo presbítero. Então vamos lá. Como ouvi de um certo presbítero que ouviu isso daqueles que viram os apóstolos e daqueles que foram seus discípulos, o castigo declarado nas Escrituras foi suficiente para os antigos em relação ao que eles fizeram sem orientação do Espírito. Está em Contra as Heresias, livros 5, 27 e 1. Tá? Então olha aí de novo o canal. Não está dizendo na Escritura assim que foi suficiente, mas Irineu mostra essa informação a mais que ele ouviu dos presbíteros e dos apóstolos. Então ele está posicionando a segurança da informação num canal oral de transmissão. Tá? Mais uma que eu acho que toda vez que um católico vai citar Irineu de Lyon, ele corre para essa passagem aqui porque realmente é formidável. Né? Pedro e Paulo fundaram a igreja de Roma. Então vamos lá. Não tem nada mais polêmico aí que você falar isso para um protestante. Vai falar, não, onde está isso na Bíblia? Onde está na Bíblia? Né? Onde está na Bíblia que Pedro e Paulo fundaram a igreja de Roma? Os protestantes eles falam que Pedro nem teve em Roma lá na primeira parte, só depois, né? Mas na fundação não. Né? Então eles não admitem isso. Então vamos lá. Mas como seria muito longo elencar numa obra como essa, sucessões de todas as igrejas, vamos nos limitar à tradição da maior e mais antiga e conhecida por todos. Todo mundo conhecia. Tá? A igreja fundada e constituída em Roma, pelos dois gloriosíssimos apóstolos Pedro e Paulo. Então olha aí, Pedro e Paulo fundaram a igreja de Roma. Irineu está falando para você. Mas como ele sabe isso se não está na Escritura? Sabe por tradição. Então como você vai afirmar sola Escritura em Irineu? Nós vamos voltar depois nessa passagem, porque tem mais coisa aqui. Eu estou passando mais rapidinho, tá? São bastante coisa.
Depois tem uma do Papias, né? Essa é um pouco longa, vou citar um pouco mais, de uma maneira mais resumida, tá? Então ele está falando, Irineu de Lyon, né? Está falando o seguinte, ó. Como os anciãos que viram João... Ó, lembra? Ó, é sempre isso, ó. Tinha um presbítero que ouviu João falar, os anciãos que viram João e falaram para ele. Tá? Então, ele, como eu disse que ele está a 12 degraus de distância, né? 2 passos. Então, ele está ali ouvindo o cara que ouviu, que foi testemunho ocular, né? Então, como os anciãos que viram João, discípulo do Senhor, relataram que tinham ouvido dele, João, como o Senhor costumava ensinar a respeito desses tempos, e disseram: virão dias em que crescerão videiras, cada uma com 10.000 ramos, e cada ramo com 10.000 ramos, e vai. É uma citação longa, tá? Que está falando ali sobre proliferação das flores, das plantas e tudo, né? Depois, um pouco, quando acaba essa citação, que é um pouco longa, ele fala: e essas coisas são testemunhadas por escrito por Papias, o ouvinte de João e companheiro de Policarpo. Ó, Policarpo de Esmirna, de novo, né? Em seu 4º livro, pois havia 5 livros compilados por ele. E ele diz ainda: agora, essas coisas são credíveis para os crentes. Então, olha aí. Ele está mostrando uma citação de Papias, né, que também é de tradição oral, na qual seria credível para todos os crentes, ou para os crentes, né? Não tem todos, mas credíveis para os crentes, certo? E aí depois tem um diálogo que não está na Escritura com Judas e Jesus, olha que interessante. E ele diz que quando o traidor Judas não lhes deu crédito e fez a pergunta: como então as coisas que estão prestes a produzir tão abundantemente podem ser feitas pelo Senhor? O Senhor declarou: quem viver até esses tempos verá. Então você vê, tem até pedaços de diálogo que não estão registrados nos evangelhos que ficaram na tradição oral. E ele não tem problema nenhum com isso. Ele conta no livro dele, usa para refutar as heresias e bola para frente, né? Então, mais um indício, ou prova, né? Não tem só escritura em Irineu. Tá? Eu não vejo isso. Próxima. Essa é interessante, tá? Vou contar mais rapidinho, mas assim, a Septuaginta, né? O que aconteceu? Havia um grupo que lançou contra Irineu aquela disputa, né, já bem conhecida de Isaías 7,14, que tem aquela palavra em hebraico, almar, né, que geralmente é traduzida como jovem, tá? Então, uma jovem conceberá e dará à luz um filho, né? E aí, a tradução cristã disso era uma virgem, certo? Então ele pegava aquela palavra almar, que em geral significa jovem, mas pode, num sentido mais restrito, ser virgem, e traduziu como virgem, no sentido secundário da passagem. Então esses grupos, eles usavam essa passagem para atacar Irineu, dizendo que Cristo não nasceu de uma virgem, que ele nasceu de uma jovem, né? E aí quebrar o dogma da virgindade de Maria, né? Ali do nascimento virginal de Jesus, tá? E aí o que acontece? Então tinha essa disputa. Mas ele sabia qual tradução utilizar. Se ele usaria a tradução hebraica, né, onde tinha lá o almar, ou se ele usaria uma tradução alexandrina. Vamos lá. O que aconteceu? Ptolomeu, ele queria que a Biblioteca de Alexandria tivesse uma tradução da Bíblia, das Escrituras para o grego. Então ele chamou vários judeus que conheciam grego e hebraico para traduzir do hebraico para o grego. Só que ele tinha medo de deles se juntarem, os judeus, e falarem assim, viu, vamos fazer um negócio aqui, vamos corromper a tradução. Então o que ele fez? Ele pegou os 70 anciãos, né, conforme diz a tradição, colocou um em cada sala, né, de forma que não se comunicassem. E aí fechou as portas. Quando eles terminaram o serviço e abriram as portas, quando foram ler os livros, viu que estavam todos os livros iguais um ao outro. Então isso ficou conhecido como a tradição dos 70. E aí eles viram, né, que tinha tradição, que realmente teria sido inspirada por Deus e tudo. Então ele está contando essa história, que é uma história da tradição contra o herege, né, para dizer por que ele crê nessa outra parte, que a tradição é diferente, né? E aí ele diz assim: e não houve nada de surpreendente em Deus ter feito isso. Isso o quê? A questão dos 70 anciãos, né, que eles, todo mundo concordou entre si. Ele que durante o cativeiro do povo sob Nabucodonosor, né, quando as escrituras foram corrompidas, inspirou Esdras, o sacerdote da tribo de Levi, a reformular todas as palavras dos antigos profetas e restabelecer com o povo a legislação mosaica. Está lá em Esdras 7, do 12 ao 14. Né? Olha lá. Pois o mesmo Espírito de Deus, que proclamou pelos profetas de qual tipo deveria ser o advento do Senhor, deu por esses anciãos, os 70,
uma interpretação justa do que havia sido verdadeiramente profetizado. Então, olha aí, ele está usando a tradição oral para estabelecer traduções normativas da Escritura, né? Então, se eu tenho duas traduções que são discordantes, qual que eu vou pegar? Eu vou ficar com a que a tradução me aponta. E aí, mais à frente, né? Ele diz, a nossa fé é firme, não fingida e única verdadeira, pois os apóstolos, por serem de data mais antigas do que todos esses hereges, concordam com essa tradução mencionada, e a tradução se harmoniza com a tradição dos apóstolos, pois Pedro, João, Mateus, Paulo e demais sucessivamente, bem como seus seguidores, apresentaram todos os anúncios proféticos, assim como a interpretação dos presbíteros os contém, pois o mesmo Espírito de Deus que proclamou pelos profetas de que tipo devia ser o advento do Senhor, deu por esses anciãos, os 70, uma interpretação justa do que havia sido verdadeiramente profetizado, tá? É claro que nesse momento, alguém pode dizer assim, mas em Mateus 1:23, o Evangelho de Mateus diz que é virgem, né? Ele traduz diferente. Tem razão, isso acontece, só que Irineu não está posicionando no Evangelho de Mateus. Eu vou citar aqui, não tá posicionando a segurança da tradução ser normativa, né, no Evangelho de Mateus. Eu vou citar aqui um metodista, tá, um John Lawson, que é um wesleyano metodista, olha, no livro dele, The Biblical Theology of St. Irenaeus, né, a Teologia Bíblica de São Irineu. Por outro lado, pode-se afirmar que a presente passagem realmente mostra Irineu baseando-se nas Escrituras, porque a sua base para preferir a versão da Septuaginta é que ela está em conformidade com o primeiro Evangelho, onde Parthenos é lido em Mateus 1:23. Né? Agora olha o que ele diz. Entretanto, a continuação da citação de 3:21:3, que é esse trecho, dita acima, mostra que o apelo não é tanto assim feito a São Mateus, mas a autoridade do colégio completo dos apóstolos com seus sucessores. Olha a conclusão do metodista, a autoridade da tradição é determinante para as Escrituras. Da mesma forma que nós estamos falando aqui. Tá? E depois tem uma tradição engraçadinha na qual o apóstolo João teria saído correndo do banho. Né? Essa eu vou citar assim só para diversão, porque não é realmente uma doutrina, né? Mas ele fala assim que há também aqueles que ouviram dele, né, que é Policarpo, que João, o discípulo do Senhor, indo banhar-se em Éfeso e percebendo Cerinto, que era um herege lá dentro, saiu correndo da casa de banho sem tomar banho, exclamando, vamos sair daqui antes que a casa de banho desmorone, porque Cerinto, o inimigo da verdade, está dentro. Tá? Então você vê, Irineu de Lyon aceitou todo tipo de coisa, doutrina relativa à salvação, diálogo de Judas com Jesus, evento pessoal de João, quando ele foi tomar banho e saiu correndo da casa de banho. Né? Então, acho que aqui assim já está materialmente bem estabelecido que ele não creu em sola escritura. Vamos ver como ele fala da tradição. Tá? Então vamos lá. No Contra Heresias 3. Nessa ordem por essa sucessão, a tradição eclesiástica dos apóstolos e a pregação da verdade chegaram até nós. E essa é a prova mais abundante de que uma mesma fé vivificante, que foi preservada na igreja desde os apóstolos até agora, é transmitida na verdade. Então você vê, a tradição transmite a verdade e ela é permanente na igreja. Tá? Porque isso é outra coisa. Os protestantes falam assim, não, até um tempo até pode ser a tradição, mas a tradição se desviou. Ela ou pode se desviar. Né? Você vai ver que Irineu não dá espaço para essa possibilidade de a tradição poder se desviar. Então vamos lá. Assim, por meio daquela antiga tradição dos apóstolos, de novo, né, eles não permitem que somente conceba nada das doutrinas desses professores, né, também protegendo as pessoas. Mais uma. Contra as heresias, livro 3. Visto, portanto, que a tradição dos apóstolos existe na igreja e é permanente entre nós, olha aí, permanente. Né, ele confia na tradição, como baluarte mesmo, seguro, firme. Né? Voltemos à prova bíblica fornecida pelos apóstolos que também escreveram o Evangelho, na qual registraram a doutrina a respeito de Deus. Então aqui, Bíblia e tradição, certo? Mais uma. Pois esse mesmo fato constitui uma prova a priori de que a verdade proclamada pela igreja é inabalável. Se a igreja proclama uma verdade inabalável, quer dizer que a igreja é uma fonte infalível, certo? A igreja está, vamos dizer assim, inabalavelmente, né, proclamando a verdade. Então a igreja é infalível. Né? Claro que o termo infalível é um termo moderno. Você não vai encontrar esses termos infalível, infalibilidade nos padres. Mas a ideia está lá. Né? Mais uma. Mas o caminho daqueles que pertencem à igreja, que circunscreve o mundo inteiro, como possuidora da tradição segura dos apóstolos. Tradição segura.
né? E nos dá a ver que a fé de todos é uma e a mesma, pois todos recebem um e o mesmo Deus Pai, tá? Então olha aí, a firmeza dele na tradição, né? A confiança que ele tinha. Então já mostrei doutrinas que ele aceitou que não estavam na Escritura relativas à salvação, mostrei a segurança na tradição e agora eu vou mostrar a segurança na igreja, tá? Pra gente ver que não é só a Escritura coisíssima nenhuma, né? Dá até vergonha que tenha blog na internet falando isso, que Irineu era adepto do solo Escritura, né? Então vamos lá, autoridade da igreja. Sem dúvida, a pregação da igreja é verdadeira e firme, na qual se mostra um único e mesmo caminho de salvação em todo o mundo, pois a ela foi confiada a luz de Deus e, portanto, a sabedoria de Deus, por meio da qual ela salva todos os homens. Ah lá, a igreja salva, a igreja tem uma pregação verdadeira, uma igreja firme, tá? E aí, assim, quando você mostra isso, o protestante ele começa a objetar, né? Que é comum. Mas qual igreja apostólica? Os ortodoxos têm igreja apostólica. Os católicos romanos também têm sucessão apostólica. Os anglicanos também têm. Então, de qual que ele está falando, né? Vamos ver de qual ele está falando. Vamos voltar na página, na citação anterior. Então, assim, vamos nos limitar à tradição da maior e mais antiga igreja conhecida por todos. A igreja fundada e constituída em Roma, pelos dois gloriosíssimos apóstolos, Pedro e Paulo. Então, e indicando a sua tradição recebida dos apóstolos e a fé anunciada aos homens, que chegou até nós pela sucessão de bispos. Então, Roma está no centro, né, que Pedro e Paulo fundaram, e foi ensinando todos os outros bispos e foram chegando até nós. Refutaremos todos os que de alguma forma, quer por enfatuação ou vanglória, que por cegueira ou doutrina errada, se reúnem prescindindo de qualquer legitimidade. Então ele vai refutar qualquer grupo que se reúna de uma maneira não legítima. Com efeito, toda a igreja deve necessariamente estar de acordo com ela, com a igreja de Roma, por causa da sua origem mais excelente. Então note bem, toda a igreja cristã para Irineu deve estar necessariamente de acordo com a igreja de Roma. Por quê? Por causa da sua origem. Então não é algo que possa variar. Nós não devemos estar de acordo com a igreja de Roma porque ela está conforme a Bíblia, ou porque ela está concordando com a Escritura, e no momento que eu achar que não, eu saio. Ele está dizendo que para ele, Irineu, a origem da igreja, por causa da sua origem, isso é fixo, é um evento histórico que é imutável, tá? Então, por causa da sua origem mais excelente, isso é, os fiéis de todos os lugares, porque nelas sempre foi conservada, de maneira especial, a tradição que deriva dos apóstolos, certo? Então, veja, a autoridade da igreja de Roma, todo mundo tem que concordar com ela, né? Isso já era assim, né, essa grande dignidade da igreja de Roma, desde o tempo da Escritura. Paulo também diz em Romanos 1,8 que a fé de Roma é espalhar no mundo inteiro, né? E em Romanos 16:16, ele diz que todas as igrejas de Cristo a saúdam. Saúdam a igreja de Roma, o que é uma coisa inédita em São Paulo. Para nenhuma igreja ele faz isso. Tá? Então já havia essa grande dignidade da igreja desde os tempos apostólicos. Tá? Mais uma mostrando que Irineu criando uma igreja infalível. Portanto, cabe obedecer aos presbíteros que estão na igreja, aqueles que, como mostrei, possuem a sucessão dos apóstolos. Então, de novo, você tem que obedecer o presbítero porque ele é um sucessor dos apóstolos, e não porque ele está conforme a Escritura. Claro que o presbítero vai estar conforme a Escritura, mas o ponto para Irineu é a linhagem histórica, né? Aqueles que, juntamente com a sucessão do episcopado, receberam o dom certo da verdade, segundo o beneplácito do Pai. Pausa. Dom certo da verdade é a mesma coisa que infalibilidade. O que é infalibilidade? Infalibilidade é você conseguir proclamar a verdade sem erro, tá? Nós católicos cremos que a Escritura, a tradição e a igreja podem fazer isso. E o protestante só crê que a Escritura o faça, certo? E Irineu? Irineu crê que a igreja também faz isso. Por quê? Juntamente com a sucessão do episcopado, né, dos bispos, receberam o dom certo da verdade. Isso é infalibilidade, isso é proteção contra o erro, né? É mais uma fonte infalível, não é só Escritura. A coisa vai tão grave. A confiança da tradição na igreja de Irineu é tal que ele diz que a tradição e a igreja podem substituir a Escritura, né? Aí agora só falta o protestante ter convulsão, né? Mas assim, vou ter que citar para vocês, porque
Vamos lá. Como está o caso? Suponhamos que surge uma disputa relativa a alguma questão importante entre nós. Suponhamos que surge uma disputa. A pessoa que é protestante vai falar o quê? Tem que ir para a Bíblia. Vai ser decidido na Bíblia. Agora a resposta de Irineu. Não deveríamos recorrer às igrejas mais antigas, com as quais os apóstolos mantinham relações constantes? Ele vai na linhagem histórica, ele não vai na Escritura. E aprender delas o que é certo e claro em relação à presente questão? Pois como seria se os apóstolos não nos tivessem deixado escritos? E se não tivesse Bíblia? Não seria necessário seguir o curso da tradição que eles transmitiram àqueles a quem confiaram as igrejas? Olha a confiança dele. É a mesma confiança que ele tem na Escritura, ele tem na tradição na igreja, a ponto de falar assim, olha, se os apóstolos não tivessem escrito nada, mesmo assim nós ainda teríamos cristianismo, ainda teríamos fé cristã, porque nós temos tradição e temos igreja infalíveis, né? Para o protestante, se não houvesse Escritura, o cristianismo estaria morto, porque de onde você ia tirar a segurança da tradição? Vamos supor que uma pessoa, sei lá, uma organização mundial aqui, pegasse todas as Bíblias, né? Destruísse todas as Bíblias do mundo, da internet, tudo, e você perdesse essa informação, né? Então, dali 100 anos, como é que o protestante ia se basear no quê? Né? E Irineu não tem problema com isso. Né? Ele aceita uma fé sem Escritura. Interessante, né? Tanto é que mais pra frente ele fala, ó, a qual curso muitas nações daqueles bárbaros que acreditam em Cristo concordam, tendo a salvação escrita em seus corações pelo Espírito, sem papel ou tinta. De novo, sem texto. E preservando cuidadosamente a antiga tradição, acreditando em um Deus criador, céu da terra, e aí fala, né? A profissão de fé. Aqueles que, na ausência de documentos escritos, acreditaram nessa fé. E são bárbaros no que diz respeito à nossa língua. São pessoas iletradas, pessoas analfabetas, são os bárbaros, né? Mas no que diz respeito à doutrina, maneira e teor de vida, eles são, por causa da fé, realmente muito sábios. E eles agradam a Deus, ordenando sua conversa com toda justiça, castidade e sabedoria. Então, olha lá, o cara não sabe ler, ele acreditou por tradição na fé cristã, e tá tudo bem, muito bem, obrigado, ele agrada a Deus. Se alguém pregasse a esses homens as invenções dos hereges, eles imediatamente tapariam os ouvidos e fugiriam para o mais longe possível, sem suportar nem mesmo ouvir o discurso blasfemo. Assim, por meio daquela antiga tradição dos apóstolos, de novo, protegendo as pessoas, eles não permitem que sua mente conceba nada da linguagem desses professores, né, que são os hereges, sobre os quais nem a igreja nem a doutrina jamais foram estabelecidas. Assim, já está bem demonstrado, né? Agora nós vamos passar por uma digressão, ser mais rapidinho, né? Então Irineu fala o seguinte, ó, que ele fala sobre Clemente de Roma, isso é importante, tá? Então ele fala que Clemente recebeu o bispado, né, ali, pode-se dizer que esse homem, ao ver os abençoados apóstolos, então ele foi testemunha ocular dos apóstolos, Clemente de Roma. Então agora, a gente tinha falado muito de Policarpo com João, né? Agora ele vai falar de Clemente, né? Então Clemente viu os abençoados apóstolos, estar familiarizado com eles, tem a pregação dos apóstolos ainda ecoando em seus ouvidos, e as tradições diante de seus olhos. Olha o privilégio de Clemente, né? Tanto isso é verdade, que em Filipenses 4:3, Paulo vai dizer que Clemente está no livro da vida, né? Que era um grande colaborador de Paulo, tá? Então vamos lá, olha o que ele fala de Clemente. No tempo deste Clemente, tendo ocorrido não pouca dissensão entre os irmãos de Corinto, né? Sempre Corinto, na igreja que dava sempre problemas, né? A igreja em Roma despachou uma carta muito poderosa aos coríntios, exortando-os à paz, renovando sua fé e declarando a tradição que havia recebido recentemente dos apóstolos. Tá? Então, a igreja de Roma tinha recebido uma tradição recente dos apóstolos. Mas quais? Pedro e Paulo, certo? Desse documento, quem assim o desejar, poderá aprender que ele, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, foi pregado pelas igrejas, né? E também poderá compreender a tradição apostólica da igreja. Então ele diz que nesse documento, nessa carta a Clemente, quem quiser, né, ler, vai compreender a tradição apostólica da igreja, né? E ele diz, já que essa epístola é de data mais antigas que esses homens, né? Então é uma epístola mais antiga, esse pessoal está inovando e tal. Então vamos dar uma olhada nessa epístola para ver, vamos compreender a tradição, né? Então a primeira epístola de Clemente aos Coríntios,
ela é mais ou menos contemporânea ao Apocalipse, ali por volta entre o ano 90 e 100, tá? Geralmente é ano 96 que vai se colocar a datação dela. Então Clemente, como eu disse, está no livro da vida e é o quarto Papa da Igreja Católica, né? Pedro Lino, Anacleto e Clemente, tá? Então, vamos ver o que a Epístola de Clemente fala, né? A qual Irineu fala, ó, ali está a tradição dos apóstolos, né? Então, no capítulo 7, ela fala, abandonemos assim as opiniões vazias e tolas, voltando-nos para a gloriosa e santa regra da tradição. Então, olha aí, a santa regra da tradição, né? No capítulo 42, olha que interessante essa. Assim, proclamando as palavras nos campos e nas cidades, os apóstolos estabelecendo suas primícias, como bispos e diáconos dos futuros fiéis após prová-los pelo Espírito. Então os apóstolos foram elegendo sucessores, né? E não se trata de inovação. Olha que interessante, Calvino, Lutero, os protestantes, eles diziam que essa questão de sucessão apostólica, isso aí é inventado, isso aí não tinha. Irineu já estava respondendo isso lá entre anos 100 e 200, a mesma acusação que as pessoas faziam, vocês fazem hoje. E não se trata de inovação. Há séculos que as escrituras falam de bispos e diáconos, pois assim se lê em algum lugar. Quero estabelecer os bispos dele na justiça e seus diáconos na fé. Está no 42. Eu vou ler no 44 para ficar mais claro ainda. A sucessão apostólica. Então Clemente falando que foi testemunha ocular, tá? Ele viu os apóstolos pregarem. Também os apóstolos sabiam, por nosso Senhor Jesus Cristo, que haveria contestações a respeito da dignidade episcopal. Ou seja, o pessoal ia começar a atacar os bispos. Falar, você não é bispo, você não é um bispo verdadeiro, né? Por tal motivo, e como se tivessem pleno conhecimento do porvir, estabeleceram os acima mencionados, né? Aqueles bispos mencionados no texto ali em cima. E deram, além disso, instruções no sentido de que, após a morte deles, outros homens comprovados lhe sucedessem em seus ministérios. Gente, a igreja nasceu católica. A igreja nasceu católica, né? Agora, ele está falando para você que os apóstolos disseram isso, né? Quando vocês morrerem, vocês escolhem outros, escolhem outros, escolhem outros, escolhem outros. Isso não está na escritura, essa ordem. Nós temos a eleição de Matias, né? Em Atos 1:20. Mas não tem, apesar de eles terem escolhido Matias como sucessor, você não vai encontrar na escritura a ordem apostólica para falar assim, ó, após a sua morte escolhe outro, após a sua morte escolhe outro, né? Essa sucessão é que não tem. E ele está colocando na tradição, mais uma tradição oral, de origem apostólica, né? Os que assim foram instruídos por eles, ou mais tarde, por outros e eminentes homens com a aprovação de toda a igreja, servindo de modo irrepreensível o rebanho de Cristo, com humildade, não é justo, em nossa opinião, serem depostos de seus ministérios. Ou seja, os apóstolos passaram o bastão para alguns bispos, esses bispos morrem e passam para outros. E assim a coisa vai, né? Então, daí vem a autoridade da igreja. Tá? Mais uma, a autoridade da carta de Clemente. A vez de nos proporcionar alegria e prazer, se vos submeterdes ao que escrevemos pelo Espírito Santo, cortando pela raiz a ira nascida do ciúme. Então ele coloca na carta dele a autoridade do Espírito Santo. Olha que forte isso. Uma pessoa que era colaborador de Paulo, testemunho ocular dos apóstolos, estava no livro da vida. Tá? Mais uma, no 59. Se, porém, alguns não obedeceram o que foi dito por nós, saibam que se envolverão em pecado e em perigo não pequeno. Bom, então essa é a epístola que Irineu valida, tá? São pequenos trechos aqui que eu achei interessante de colocar, tá? Especialmente porque Clemente viu os apóstolos, viveu com eles e está falando dessa maneira, né? Então assim, fica difícil pro protestantismo, né? E até por isso que eles citam poucas frases de Irineu de Lyon, né? Eu estava lendo o livro do Keith Mattson, The Shape of Sola Escritura, né, eu li o livro, e esse é para quem não conhece o Keith Mattson, ele é um luterano, né, um teólogo luterano, que ele tentou sistematizar o Sola Escritura, dizendo assim, não, vocês não estão entendendo o que é Sola Escritura, né, então ele diz assim, que ele coloca três níveis, né, tradição 0, tradição 1 e tradição 2, tá, o que é tradição 0? O cara nem olha para a tradição, não usa nada da tradição, né, só escritura mesmo, escritura pura, tá? Isso ele vai chamar de solo escritura, com o no fim, né? Ou nuda escritura, como alguns dizem. Então o cara não quer nem saber, né? O que é tradição 2? Somos nós católicos romanos, que é o seguinte,
a tradição pode proferir doutrinas, pode acrescentar regras de fé que não estão na Bíblia. E o que é a tradição 1? Tradição 1 é o meio do caminho, ou seja, a tradição não acrescenta doutrinas, mas ela pode interpretar a Bíblia. Tá? Então 2, a tradição interpreta e acrescenta, 1, só interpreta, e 2, nem acrescenta e nem interpreta. E 0, nem acrescenta e nem interpreta. Até eu confundi aqui. Então ele faz essa gradação, tá? E ele diz que o solo escritura é o tradição 1. Ele aceita a interpretação bíblica, mas não aceita que ela acrescente, né? Tá bom. E aí ele vai lá e diz que Irineu de Lyon, gente, pelo amor de Deus, que Irineu de Lyon era adepto do solo escritura. Só que ele põe 2 páginas reservadas a Irineu só. A maioria das citações são secundárias de teólogos que leram, né? Nem cita o padre nominalmente ali na íntegra, né? E bola para frente. Então assim, como você quer traduzir um pensamento de um padre sem citar o padre, né? Só de passagem corriqueiramente? Fiquei muito decepcionado com o livro dele, achei fraquíssimo, né? Mas vamos lá, vamos passar para os argumentos, né, a favor do solo escritura em Irineu de Lyon, os supostos argumentos aí, que eu retirei também do blog 2 Dedos de Teologia, tá? Então a primeira afirmação é que toda a doutrina foi pregada. Então, aqui existe um erro de tradução no site, tá? Lê com maior diligência aquele evangelho que nos foi dado pelos apóstolos e os profetas, e você encontrará cada ação e toda a doutrina de nosso Senhor neles pregados. Aí ele fala assim, lá, tá vendo? Toda a doutrina do nosso Senhor está pregados, né? Na verdade a palavra é predito, tá? Não é bem pregado, né? A citação na íntegra vai assim, né? Leia com fervoroso cuidado os profetas, você descobrirá que toda a conduta, toda a doutrina e todos os sofrimentos de nosso Senhor foram preditos por eles. E no título do livro, né, está escrito assim, provas contra os marcionitas de que os profetas se referiam em todas as suas previsões ao nosso Cristo. Então, por que acontecia isso? Marcião, ele queria tirar muitos livros da Bíblia. Então ele está dizendo assim, olha esses profetas, você vê que as profecias deles são verdadeiras, relativas a Cristo. É isso que ele está falando. Ele está falando o seguinte, que existe uma relação entre Antigo e Novo Testamento, né? É isso que ele está validando, que tudo que foi predito aqui aconteceu aqui. Não está fazendo uma briga entre tradição apostólica e escritura. Ele está falando de Antigo e de Novo Testamento. Então, assim, totalmente fora de contexto, né? E também disso não se depreende que a escritura seria a última e única regra de fé, infalível. Não tem como extrair isso desse texto, né? Aí tem uma que é melhorzinha. Aqui a Bíblia seria um sistema completo de doutrina, né? Então vamos lá. O verdadeiro conhecimento consiste na doutrina dos apóstolos e na antiga constituição da igreja em todo o mundo. Apóstolos, igreja. E na manifestação distinta do corpo de Cristo, de acordo com as sucessões de bispos, ou a sucessão apostólica de novo, preservando a verdade, né? Pelas quais eles têm transmitido aquela igreja que existe em todos os lugares. Chegou até nós, sendo guardada e preservada sem qualquer falsificação das escrituras, por um sistema muito completo de doutrina, tá? E sem receber acréscimos e nem redução, e tal, e vai. Então aí o cara fala assim, tá vendo? A escritura é um sistema muito completo de doutrina, né? Vou ler uma reflexão do Beaux-Arts, né? O Essai sur la théâtre de René. À primeira vista, a Sagrada Escritura parece ser independente. É inspirada, possui autoridade e majestade divinas. O que mais se pode impedir? Isso é citado como a prova de sola escritura, né? Olhando mais de perto, vemos que a origem e a inspiração divina da Sagrada Escritura são afirmadas pela Igreja, de modo que repousa sobre a Igreja. É a Igreja que, através do órgão dos sucessores dos apóstolos, nos transmite as Escrituras e nos revela seu verdadeiro significado. Então não é a Escritura contra a Igreja, é a Escritura e Igreja, né? E como já demonstramos, Irineu de Lyon, aceitou diversas tradições orais em campo de doutrina relativa à salvação que não estão na Bíblia. Então essa expressão, sistema muito completo de doutrina, ela não pode ser entendida num sentido absoluto, né? No sentido totalmente absoluto, mas tem que ser um sentido relativo. A quase totalidade, a maior parte, a enorme parte das doutrinas estão na Bíblia. Mas é diferente de dizer que tudo está nela sem qualquer mínima exceção, tá? Então não, isso não prova sola escritura em Irineu. Depois, a Escritura é pilar e fundamento da nossa fé, né? Então, de nada mais temos aprendido o plano da nossa salvação, senão daqueles através de quem o Evangelho nos chegou, que são os apóstolos, o qual eles pregaram inicialmente em público. Então, primeiro a tradição oral, primeiro. E em tempos mais recentes, pela vontade de Deus,
nos foi legado por eles nas Escrituras, para que sejam o fundamento e o pilar da nossa fé, né? Então, primeiro, a passagem fala da tradição oral, que a gente já viu que para Irineu era permanente, né? Mas aqui é o seguinte, por que isso não prova só a Escritura? Porque nós concordamos com isso. A Escritura é fundamento e pilar da nossa fé. E o que tem, né? Por exemplo, você lê na Dei Verbum, no parágrafo 21, ele diz: é preciso que toda pregação eclesiástica, assim como a própria religião cristã, seja alimentada e regida pela Sagrada Escritura. Então isso aqui está totalmente em harmonia com a questão católica, né? Assim, só porque ele exaltou a Escritura, disse que ela era fundamento e pilar, não quer dizer só a Escritura, diz que somente ela era o pilar. Também a outra exegese, né? O protestante quer ler no padre aquilo que ele acredita. Mas, infelizmente, quando você pega todos os escritos do padre, como nós fizemos aqui, você vê que é impossível você afirmar só a Escritura em Irineu. Tá acabando, né? Só falta mais uma aqui. Que ele proibiria acréscimos, né? Então, vamos lá. Então, aí para dizer que a tradição não pode acrescentar, né? Que a Escritura é suficiente, então ele proíbe acréscimos. Leem coisas que não foram escritas, né? E, como se costuma dizer, procuram acrescentar às suas palavras outras dignas de fé, como as parábolas do Senhor, oráculos dos profetas ou palavras dos apóstolos, para que suas fantasias não se apresentem sem fundamento, né? Então aqui o protestante lê isso aqui e fala lá, tá vendo? É igualzinho a Igreja Católica. Por quê? Porque ele está lendo coisa que não foi escrita, está acrescentando aí oráculos, profetas, apóstolos, para que suas fantasias não sejam sem fundamento. Está se fundamentando em coisa oral, né? Então qual que é o contexto disso aqui? Né? Será que ele está... Nós vimos que Irineu aceitou tradição oral e ordenou necessariamente obediência à Igreja de Roma por causa da sua fundação mais excelente, dos apóstolos. Então, qual que é o contexto disso aqui? Ele está reagindo contra os valentinianos, tá? Que eram gnósticos hereges que proclamavam revelações extrabíblicas, secretas, né? Então, olha o que ele fala. O primeiro deles, Valentino, que adaptou os princípios da heresia chamada gnóstica, ensinou o seguinte: ele sustentava que existia uma certa díade, que é inexprimível por qualquer nome, dos quais uma parte deveria ser chamada de arretos e outra de sige. Quer dizer, um esoterismo totalmente louco aqui que Irineu estava refutando na época, né, que isso aqui era o que ele considerava acréscimo. Isso sim, né? Agora, porque Clemente passou uma informação que ele viu de um apóstolo, isso é acréscimo? Porque Policarpo ouviu uma informação de João e falou para mim, Irineu, que aquilo era a doutrina apostólica, isso é acrescentar? Gente, nós temos que ser honesto, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Ele não tem problema com o acréscimo de doutrina se a fonte for apostólica. E é aí que está o ponto, né? Então isso não é só a Escritura e Irineu. Para terminar, como já observei, a igreja, tendo recebido essa pregação e essa fé, embora espalhada por todo o mundo, ainda assim, como se ocupasse apenas uma casa, preserva cuidadosamente. Olha lá, a preservação da verdade na igreja, né? Ela também acredita nesses pontos como se tivesse uma alma e um mesmo coração. E elas proclamam, ensina, transmite com perfeita harmonia, como se possuísse apenas uma boca, ao consenso universal da tradição. Pois embora as línguas do mundo sejam diferentes, a importância da tradição é a mesma. Aí tem um trecho: como a fé é sempre a mesma, de novo, a permanência, né, a solidez, a segurança, nem alguém que é capaz de discursar longamente sobre ela faz qualquer acréscimo a ela, e nem alguém que pode dizer muito pouco a diminui. Pessoal, terminando aqui já o vídeo, né? Então, mostramos aí que Irineu várias vezes, né, aceitou tradições puramente orais em campos de doutrina e algumas vezes doutrinas necessárias para a salvação, tá? A importância da Igreja de Roma, com a qual nenhum protestante vai concordar, né? E que ele não defendeu só a Escritura. Creio que o estudo de Irineu de Lyon tenha ficado bem completo aqui. Bom, o Contra-sola vai ficando por aqui e eu deixo para você a pergunta. Você acha que Irineu de Lyon defendeu só a Escritura? Você acha que ele tinha a Escritura como a última regra possível, única regra possível, infalível de fé? Ou você acha que ele também acreditava na tradição dos apóstolos, na igreja, né, que tinha a sucessão apostólica? Fica a pergunta para você, tá? Da minha parte, eu observo bastante que os protestantes, né, principalmente em blogs e vídeos, eles recortam citações dos padres fora de contexto, tá? Onde o padre exalta a Escritura, ele diz que o padre era só a Escritura, né? Cria nisso, né? Mas eles não mostram as citações dos padres
que falam a favor da tradição e da igreja. Muitas vezes de maneira até mais enfática do que fala com a Escritura. Eles não mostram isso. Ou seja, eles selecionam recortes de citação, né, que fala sobre a Bíblia, omitem citações pró-tradição e pró-igreja, e aí eles enganam você, né, a pensar que a fé primitiva era o protestantismo, né, que essa era a fé de Lutero, de Calvino, era a mesma de Irineu de Lyon. Então, é isso que é a minha conclusão quando eu vejo esse tipo de atitude sendo feita. Não sei se fazem de propósito ou não estou nem acusando, muitas vezes a pessoa faz por nunca ter lido, né? Nunca ter lido assim, na íntegra as coisas. Faz por ignorância, tudo bem. Mas é por isso que nós fizemos esse apostolado, para tentar esclarecer, né, esses erros que são muito frequentes, tudo bem? Então, vou pedir para você deixar aqui no comentário se você gostou e pedir o próximo padre. Que padre você quer ver, né, que nós estudemos para ver se ele defendia ou não a sola escritura. Tá? Muito obrigado pela atenção e até logo.